Existem seres vivos que não utilizam o gás oxigênio? Sim, existem. E eles são chamados de anaeróbios. E o que é que eles fazem para retirar a energia do alimento na ausência do oxigênio? Eles realizam um processo chamado de fermentação. Nós vamos estudar 3 tipos de fermentação: fermentação lática, fermentação alcoólica e fermentação acética. Eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de biologia. Chegue mais, que a aula hoje é de fermentação. A fermentação começa com a glicólise. A glicólise é a quebra da glicose para a obtenção de energia. Só que essa quebra é parcial. E o produto final da glicólise ainda é energético e é uma substância com 3 carbonos que nós vamos chamar de ácido pirúvico ou piruvato. Além das 2 moléculas de ácido pirúvico, ao final da glicólise obtém-se 2 moléculas de NADH, que é um receptor e transportador de elétrons, e produz também como saldo energético 2 ATPs. Caso não exista oxigênio no ambiente, o organismo anaeróbio ou anaeróbio facultativo vai fazer fermentação. Agora, existindo oxigênio, os organismos aeróbios vão fazer respiração celular. Então, nós vamos estudar 3 tipos de fermentação. Fermentação lática, onde tem como produto final ácido lático e 2 ATPs. Vamos estudar também a fermentação alcoólica, que tem como produto final 2 moléculas de álcool etílico ou simplesmente etanol, além de gás carbônico e ATP. Além dessas 2 formas de fermentação, vamos falar também da fermentação acética, que produz ácido acético, ATP e também gás carbônico. Quais são as principais características dos processos fermentativos? A primeira delas a gente já estudou logo no início, que acontece após a glicólise, ou seja, a fermentação é precedida da glicólise. Para acontecer fermentação, a célula não precisa de organela. Se não precisa de organela, a fermentação acontece no citossol. Acontece no citossol sem utilizar oxigênio, então é um processo anaeróbio. Baixo rendimento energético, só rende 2 ATPs, porém os produtos finais ainda são altamente energéticos e nós vamos ver isso à medida que nós formos entendendo os processos fermentativos. Quem faz fermentação lática e qual a importância da fermentação lática? A gente vai estudar 3 locais onde acontece a fermentação lática. Acontece em bactéria, do gênero Lactobacillus, tecido muscular estriado esquelético e também na vagina. Vamos começar falando dos lactobacilos. Os lactobacilos são bactérias em forma de bastão que utilizam o açúcar do leite, utilizam a lactose para produzir energia. Essas bactérias pegam a lactose, digerem e utilizam a glicose para fazer fermentação. Como produto final da fermentação, produz 2 ATPs, 2 NAD reduzidos e 2 moléculas de ácido lático. Esse ácido lático produzido por essas bactérias no leite pode levar ao azedamento do leite. Uma das características das substâncias ácidas é ter um sabor azedo. Esse azedamento pode ser muito importante para a produção de bebidas fermentadas, para a produção de iogurtes e queijos, e também responsáveis por estragar o leite. As células do nosso tecido muscular estriado esquelético, como todas as outras nossas células, são células eucariontes, pois nós somos organismos eucariontes. Então nós temos células que fazem respiração celular, utilizam oxigênio para degradar totalmente a glicose. Mas na escassez de oxigênio, na baixa demanda de oxigênio, essas células musculares estriadas esqueléticas realizam fermentação. Só que existe um problema. Como é que isso pode acontecer? Imagine você está fazendo uma maratona, você está correndo uma distância muito grande, 42 quilômetros aproximadamente. Em algum momento, se você não tiver bom preparo físico, algumas células musculares podem não receber oxigênio de forma satisfatória ou não fixar oxigênio de forma satisfatória. Para fixar oxigênio, o músculo utiliza uma proteína chamada de mioglobina. Se você
tem uma oferta pequena de oxigênio e aliado a isso ainda tem pouca mioglobina, pode acontecer das suas células não receber oxigênio e optarem para não morrer em fazer fermentação lática. Vão produzir menos energia, mas ainda vai ter energia, vai chegar ao cansaço mais rapidamente, ou seja, vai fadigar, vai acumular ácido lático, que é precursor de câimbras, que são contrações involuntárias desses músculos. A cãibra força você a parar de correr, mas a cãibra não acontece apenas pelo excesso de ácido lático no músculo. Acontece também graças à perda de eletrólitos, perda de íons como sódio e potássio. E como o ácido lático não fica no músculo para sempre, porque senão você ia ter cãibra para sempre, ele é enviado para o sangue encaminhá-lo até o fígado. O fígado é o órgão responsável pela desintoxicação. Ele vai pegar o ácido lático e vai convertê-lo em glicose. Pegar 2 moléculas de ácido lático, passar por um processo que nós chamamos de ciclo de Cori e vai produzir glicose. Lembre-se que eu falei que os produtos da fermentação ainda são altamente energéticos. São tão energéticos que 2 moléculas de ácido lático podem ser convertidas em uma molécula de glicose e ser reutilizado novamente como produto para obtenção de energia. Esse processo de produção de glicose a partir de um produto não glicídico, a partir de uma substância que não é um carboidrato, nós chamamos de gliconeogênese. E o que é que a gente precisa lembrar de fermentação lática associada ao tecido muscular estriado esquelético? Primeiro, que acontece em um estado de hipóxia ou anóxia, uma baixa quantidade de oxigênio, 0 oxigênio. A célula muscular vai fazer o que? Fermentação. É um processo facultativo. Por que facultativo? Porque é uma célula eucarionte e pode fazer respiração celular. O acúmulo de ácido lático vai provocar câimbras, mas apesar de ser tóxico, esse ácido lático vai ser reciclado através de um processo de gliconeogênese, produção de moléculas de glicose a partir de um produto não glicídico. Essas moléculas de glicose produzidas no fígado podem ser armazenadas na forma de glicogênio. Glicogênio é um polímero, um polissacarídeo de reserva energética. Além do fígado, nós encontramos também glicogênio nos músculos estriados esqueléticos e também na vagina. E para que a vagina precisa de glicogênio? É porque ela gasta muita energia? Não. É porque na vagina existe uma população bem grande de uma bactéria chamada de bacilo de Doederlein. Essas bactérias degradam o glicogênio da vagina, utilizam a glicose e fazem fermentação lática. O pH vaginal é um pH ácido graças a essa fermentação lática, graças a esse ácido lático presente na vagina. E esse ácido lático ele é muito importante porque ele impede a proliferação de bactérias que podem ser patógenas, que não sobrevivem em um pH ácido. Então, é muito importante que se tenha atenção na maneira que se faz a higienização das partes íntimas, porque se for utilizados produtos inadequados, pode quebrar esse equilíbrio de pH, matar essas bactérias e aumentar o índice de bactérias patógenas, principalmente as bactérias que causam infecção urinária. Se vocês têm alguma dúvida de como se higienizar, é importante que vocês busquem o ginecologista de vocês. Existem formas diferentes de fazer a higienização, com os tipos especiais de sabonetes, às vezes com sabonetes comuns e até mesmo simplesmente apenas com água. Mas cada caso é um caso diferente, então é importante que você se informe com o seu médico. A fermentação alcoólica é aquela que é mais presente em nosso dia a dia. Talvez seja por isso que ela é a mais cobrada, é a mais recorrente nas provas de vestibulares. A gente encontra a fermentação alcoólica presente em vários alimentos que nós utilizamos no dia a dia e também, por exemplo, em álcool combustível. Então vamos começar. Quem é que faz fermentação alcoólica? Vegetais superiores como angiospermas podem ter seus açúcares fermentados, mas estes não são os principais seres fermentadores. Os principais seres fermentadores são os fungos. São fungos unicelulares
que nós chamamos popularmente de levedos ou levedura. Esses fungos unicelulares, eles são, como todos os fungos, eucariontes. Se são eucariontes, eles podem fazer respiração celular, mas na ausência de oxigênio, eles se tornam anaeróbios facultativos, ou seja, optam em fazer fermentação alcoólica. Os principais representantes desses fungos são do gênero Saccharomyces. Então a gente já sabe a importância da fermentação alcoólica. A gente sabe, por exemplo, que para fazer bebidas fermentadas, bebidas alcoólicas fermentadas, utiliza-se de fungos unicelulares do gênero Saccharomyces, que fazem o quê? Que convertem o ácido pirúvico em etanol. Além disso, vão produzir gás carbônico, que já ajuda a bebida a ficar gaseificada. Mas para aumentar a quantidade de gases na bebida, pode-se adicionar ácido carbônico, porque dissolvido na água vai liberar gás carbônico, aí aumenta a gaseificação da bebida. Além disso, a gente já sabe também que para produzir massas de pães, por exemplo, utiliza-se um fermento biológico. O que é que esse fermento faz? O que é que esse levedo, o que é que esse fungo faz na sua massa? Ele se utiliza da glicose da farinha de trigo, por exemplo, faz fermentação alcoólica, produz gás carbônico e álcool. O álcool é muito volátil. Enquanto você estiver assando o seu pão, ele vai evaporar. O gás carbônico é importante para fazer a massa crescer, porque quando ele é liberado durante a fermentação, ele tenta escapar da massa e vai criando câmaras de ar e a massa vai se expandindo. Então quando você corta o pão e vê ele fofo, vê aqueles espaços na massa, aqueles espaços no seu miolo, são espaços deixados pelo gás carbônico produzido na fermentação alcoólica. E é importante que a gente saiba disso para, por exemplo, não solar bolos. Sabe por que o bolo sola? Se você não sabe, espera um pouquinho que daqui a pouco eu te explico. Antes disso, a gente tem que ver mais uma importância da fermentação alcoólica, que é a produção de álcool combustível. Para isso, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque quando a gente fala de fermentação alcoólica, a gente está pensando também em algo ligado à economia, ligado a desenvolvimento, ligado também à poluição, ligado a efeito estufa. Podem vir questões na sua prova relacionando, por exemplo, o consumo do álcool com a gasolina, que é um combustível fóssil. A queima do álcool polui menos, emite menos gás carbônico para a atmosfera, então prejudica menos o efeito estufa. Lembre-se disso, combustível renovável é mais interessante para o ambiente e também pode ser mais interessante para o seu bolso. Quando você pensa se ele é interessante para o ambiente, se ele é interessante para o seu bolso, você está entrando no desenvolvimento sustentável. E a gente vai falar disso em outra aula, dos pilares do desenvolvimento sustentável. Agora, por que o bolo sola? O bolo solado é aquele bolo borrachudo, aquele bolo que a massa não cresceu o quanto precisava crescer. Isso acontece porque existe uma interrupção da fermentação alcoólica com oxigênio. Lembrem que muitas vezes a gente ouve falar: não abra o forno enquanto o bolo estiver assando. E por quê? Porque enquanto o bolo está assando, o oxigênio está sendo consumido dentro do forno. Se o oxigênio está sendo consumido, não vai ter oxigênio disponível para os fungos que fazem a massa crescer, que fazem fermentação alcoólica, consumirem. Então eles não vão fazer respiração celular, vão fermentar gás carbônico, aí a massa cresce. Mas a sua curiosidade é tanta que você abre o forno para olhar. Quando você abre o forno para olhar, entra oxigênio. De imediato, esses fungos passam a fazer respiração celular. Porém, apesar de produzir gás carbônico ao final da respiração celular, produz também água. Água e gás carbônico se combinam, formam ácido carbônico. O ácido carbônico não faz a massa crescer. Então a massa não cresce graças à entrada do oxigênio no forno, o que impossibilita dos fungos continuarem a fazer fermentação. A fermentação acética é a menos cobrada. Nela se obtém ácido acético e gás carbônico.
Quando essa fermentação acética é cobrada, geralmente ela está relacionada a 2 pontos. Para que serve, por exemplo? Produção de ácido acético, produção de vinagre. Existem vinagres feitos de álcool e vinagre feito de ácido acético. Há muito tempo não se vê questões nos vestibulares sobre fermentação acética. Basicamente, fala-se 2 coisas sobre fermentação acética. Um que é responsável pela produção de vinagre e a outra é quando se estraga o vinho. O vinho pode sofrer ação do oxigênio, pode ser oxidado, e o álcool do vinho, quando oxidado, pode ser transformado em ácido acético. Aí dizem que o vinho avinagrou, ele perdeu seu sabor de vinho e agora tem um sabor de vinagre. Bioenergética, apesar de ser um conteúdo muito extenso, ele é bastante interessante. Eu sugiro que você continue assistindo esses vídeos que estão sendo indicados aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e, se gostou do vídeo, de deixar seu like. Até a próxima aula!